Existem dois tipos de mulheres na Bíblia. Há a mulher piedosa, como a mulher de Provérbios 31, Ester, Ruth e a Ana, orquestrada, audaz, sábia, temente a Deus. O valor desta mulher é muito superior ao de rubis e pérolas, segundo a Bíblia. Então, há a mulher ímpia. É sobre ela que gostaria de falar hoje. Existem 3 mulheres ímpias na Bíblia, das quais devemos estar cientes. Mas antes de mergulharmos, permita-me dizer que a Bíblia nos dá vários avisos sobre a influência maligna das mulheres ímpias. Provérbios 9, verso 13, diz que a mulher tola é inquieta e barulhenta. Ela é ingênua e facilmente enganada e desatenta, e não sabe nada de valor eterno. Provérbios 20, 1 verso 19, fala sobre uma mulher ímpia, dizendo que é melhor morar em uma terra deserta do que com uma mulher contenciosa e problemática. A mulher ímpia é aquela mencionada em Provérbios 11, verso 22, que diz: como um anel de ouro no focinho de um porco, assim é uma mulher bonita que é sem discrição. Sua falta de caráter zomba de sua beleza. A Bíblia é muito clara ao diferenciar uma mulher piedosa de uma ímpia. Então vamos dar uma olhada na identidade de algumas dessas mulheres. A primeira mulher que vamos observar é Herodias. Herodes Antipas era casado com uma mulher chamada Herodias, mas ambos haviam se divorciado, e isso era algo que João Batista objetava. João Batista denunciou publicamente o casamento deles e o rotulou como adultério. Em Mateus 14, lemos sobre como João havia anteriormente repreendido Herodes, lembrando-o de que era ilegal para ele estar com Herodias. Assim, Herodes o colocou na prisão por causa dela. Agora, Herodias certamente não gostou de ser condenada por pecado. Na verdade, ela estava irritada com João Batista e suas repreensões. Então, decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Mateus 14, versos 6 a 8 diz: mas quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante da companhia e agradou a Herodes de tal maneira que ele prometeu, com um juramento, dar-lhe o que quer que ela pedisse. Incentivada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Quero que você perceba como a amargura e a raiva haviam consumido Herodias. Quando sua filha dançou diante de Herodes, ele prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Herodias aproveitou essa oportunidade para se vingar de João, persuadindo sua filha a pedir a cabeça de João em um prato. Sua filha fez como ela pediu, e como resultado, João foi decapitado. Herodias era, sem dúvida, uma mulher ímpia, e suas ações mostram que ela era uma mulher imoral, amarga e manipuladora. João era um servo de Deus, mas isso não importava para ela. É difícil compreender que um desacordo ou uma palavra de repreensão de outra pessoa motivaria alguém a cometer um assassinato, mas é assim que funciona a amargura. Isso faz com que o coração da pessoa esfrie, levando-a a se tornar irracional em seu pensamento e comportamento. Herodias odiava tanto João que isso turvou sua mente e permitiu que ela tomasse medidas extremas para satisfazer seu orgulho e autoimportância. Ela queria a vida de um homem de Deus simplesmente porque ele desaprovava suas ações. Veja a influência maligna de Herodias. Não apenas ela cometeu o pecado de intenção de assassinar João, mas também fez sua filha participar do ato maligno. Ela usou seu relacionamento com sua filha a seu próprio favor, influenciando e manipulando-a para fazer um pedido atroz que acabaria com a vida de um dos maiores profetas. As ações de Herodias são um exemplo de como uma mulher ímpia pode usar sua posição ou poder para causar destruição. No entanto, uma mulher piedosa influencia aqueles ao seu redor de maneira positiva, agindo como pacificadora e levando as pessoas a Deus e ao caminho da retidão. O segundo caso que vamos analisar é o de Dalila. A história de Sansão e Dalila é interessante. Sansão era um homem de imensa força física. No entanto, sua queda veio pelas mãos de Dalila. Sansão era um homem de imensa força física, porém, sua fraqueza era a beleza de Dalila. Antes de olharmos mais de perto para Dalila, quero que você entenda o quão único era Sansão.
Ele foi singularmente agraciado por Deus e fez coisas incrivelmente incríveis. A Bíblia diz que ele rasgou um leão ao meio com suas próprias mãos. Ele derrotou 1000 homens com a queixada de um burro como sua única arma. Então, o que havia de tão especial em Dalila que ela conseguiria derrubar um homem tão poderosamente ungido? Bem, meus amigos, deixem-me dizer que Dalila era má sim, mas ela não foi a verdadeira causa da queda de Sansão. A verdadeira causa da queda de Sansão foi o pecado, a desobediência e a luxúria. Assim, o diabo simplesmente aproveitou a oportunidade que Sansão lhe deu, e o inimigo usou a fraqueza de Sansão para destruí-lo. Dalila foi colocada na vida de Sansão pelo diabo. E não me entenda mal, nesta história, Sansão é tão culpado quanto Dalila, pois ambos participaram do pecado. No entanto, quero mostrar como o diabo pode trazer pessoas para a sua vida que parecem cuidar de você, amar você, mas por baixo da superfície estão procurando destruir você. Agora, a tradução amplificada da Bíblia diz em Juízes 16, versos 4 ao 6, depois disso, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, que morava no vale de Soraque, cujo nome era Dalila. Então, os 5 senhores, governadores dos filisteus, vieram até ela e disseram-lhe: persuada-o e veja onde reside sua grande força, e descubra como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. E cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Então, Dalila disse a Sansão: por favor, diga-me onde reside sua grande força e com o que você pode ser amarrado e subjugado. O primeiro problema é que Sansão era um juiz que Deus designou sobre Israel. Deus frequentemente advertiu os israelitas contra casamentos ou relacionamentos com pessoas de fora da comunidade israelita, pois frequentemente tais mulheres ou homens levariam famílias inteiras a se desviarem, perseguindo ídolos ou deuses estrangeiros. Agora, Sansão não guardou seu coração. Ele foi guiado pelos olhos em vez da fé, e assim se apaixonou por alguém com quem nunca deveria ter se apaixonado. Ele se uniu a alguém com quem nunca deveria, e desde o início, Dalila já estava procurando ganhar à custa de Sansão. Ela foi oferecida uma grande quantidade de prata, e porque seu coração não era puro. Agora, Juízes 16, versos do 9 ao 12 diz: agora ela tinha homens de emboscada em um quarto interno, e disse-lhe: os filisteus estão sobre você, Sansão. E ele rompeu os cordões como um cordão de estopa se rompe quando toca o fogo. Então o segredo de sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: veja, agora você zombou de mim e me contou mentiras. Agora, por favor, diga-me verdadeiramente como você pode ser amarrado. E ele disse a ela: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão estava tendo relações carnais com Dalila, então ele estava claramente cego por ela. Ele não conseguia ver os sinais de alerta à sua frente. 3 vezes, Dalila perguntou a Sansão sobre a fonte de sua força e o testou. E 3 vezes, Sansão falhou em ver o diabo à sua frente. Dalila era uma sedutora e persistente. Quero que você perceba a manipulação de Dalila. Neste trecho da Escritura, Juízes 16, versos 15 ao 17 diz: então ela disse a ele: como você pode dizer eu te amo, quando seu coração não está comigo? Você zombou de mim estas 3 vezes e não me contou onde reside sua grande força. Quando ela o pressionou dia após dia com suas palavras e implorou a ele, ele ficou irritado até a morte. Então, finalmente, ele lhe contou tudo o que estava em seu coração e disse a ela: uma navalha nunca foi usada em minha cabeça, pois tenho sido um nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for raspado, então minha força me deixará, e ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E finalmente, Sansão cede a Dalila e perde sua unção. Agora, algumas lições importantes a serem observadas são: nem todos que dizem que são por você estão realmente por você.
Assim como o Senhor pode enviar pessoas para a sua vida, para encorajá-lo, para elevá-lo e ajudá-lo. O terceiro caso que vamos analisar é uma mulher que é notória por ser ímpia. Esta mulher é Jezabel, e aqui vai um breve resumo de seu histórico. Ela era casada com o rei Acabe. Ela tinha uma influência incrivelmente perversa sobre seu marido, Acabe. Ela era uma mulher pagã que adorava vários deuses falsos, incluindo Baal e Aserá. Ela, uma vez, tentou matar os profetas do Deus de Israel de propósito. Por causa da ganância, ela tirou a vida de um homem chamado Nabote, porque queria sua terra. Ela tinha perto de 1000 falsos profetas que comiam em sua mesa, mas quero destacar suas características. As pessoas frequentemente associam o espírito de Jezabel com sedução e promiscuidade, mas acredito que esses são apenas alguns dos frutos do espírito. No cerne de Jezabel, no cerne deste espírito maligno, está o controle. É um espírito controlador e manipulador e toma as pessoas como cativas. Um dos traços mais óbvios de Jezabel era sua natureza controladora. Podemos ver isso na maneira como ela controlava seu marido e também as visões religiosas de sua nação. Ela queria usar seu poder para promover suas próprias agendas e fazia isso sem qualquer consideração pelas pessoas ao seu redor. Um espírito de Jezabel, um espírito ameaçador que busca dominar e controlar outra pessoa. Outra característica desse espírito de Jezabel é como ele busca controlar ou governar pelo medo. Jezabel incutia medo nos corações das pessoas, especialmente assassinando qualquer um que ficasse em seu caminho. Ela ameaçou matar Elias e isso o fez temer e fugir dela. Somente Satanás usa o medo. Paulo nos diz em 2 Timóteo 1, verso 7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. É assim que você diz se um espírito não é de Deus. Sempre que um espírito tenta nos assustar para nos controlar, esse espírito não é de Deus. A última característica importante de Jezabel era seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela tinha toda a autoridade como rainha e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer um do povo de Deus. Ela não o ouvia, nem se arrependia de seu caminho, depois que ele provou o poder e a soberania de Deus. Ela também zombou de Jeú, o comandante militar do exército de Israel, logo antes de ele ordenar que seus servos a jogassem para fora. Esse espírito também é evidente em nossos dias, à medida que algumas pessoas buscam seu próprio ganho egoísta, sem considerar a ordem ou a hierarquia. Então, o que devemos concluir desses 3 casos que acabamos de analisar? Provérbios 31, verso 30 diz: enganosa é a graça e vã é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Essas primeiras palavras realmente devem ecoar. Graça e beleza são enganosas. Ser bonita, ir à igreja todos os domingos não faz de você uma mulher piedosa. As fotos que você posta com seu melhor traje de domingo, isso não é o que faz de você uma mulher piedosa. A Bíblia diz que uma mulher que teme ao Senhor, adorando, obedecendo, servindo e confiando nele com todo o respeito preenchido, essa é uma mulher piedosa. E quando você olha para o que realmente significa influência, é a capacidade ou poder de ser uma força convincente. A influência afeta as ações, comportamentos e opiniões dos outros. Deus usou Ester e ela se tornou uma poderosa mulher de sabedoria e influência. Ela foi usada pelo Senhor para salvar seu povo. Do outro lado das coisas, Jezabel foi usada pelo diabo para tentar impedir o trabalho de Deus através de Elias. Ela também era uma mulher de influência, mas não o tipo de influência que você deveria desejar ter. Ao refletirmos sobre as histórias de Dalila, Herodias e Jezabel, é essencial reconhecer o poder da influência, tanto para o bem quanto para o mal. As ações dessas mulheres, guiadas por motivações impuras e desejos egoístas, trouxeram consequências devastadoras, não apenas para elas, mas para todos ao seu redor.
Em contraste, uma pessoa que vive no temor do Senhor exerce uma influência que edifica, que traz paz e que direciona as pessoas ao caminho da verdade e da vida. Que estas narrativas nos sirvam como um alerta vigoroso sobre a importância de guardarmos nossos corações e alinharmos nossas vidas com os preceitos de Deus. Convido você, então, a refletir sobre o tipo de influência que você tem exercido. Você tem sido um canal de bênção e sabedoria divina ou tem permitido que o ego e o pecado direcionem suas ações? A verdadeira beleza e força encontram-se no temor ao Senhor, na obediência à sua palavra e no amor sincero a Ele e ao próximo. Essa é a marca de uma vida que verdadeiramente reflete Cristo e que possui o poder de transformar e influenciar o mundo de maneira positiva e eterna. Que possamos aspirar a ser como Esther, não apenas em momentos de crise, mas em cada decisão diária, escolhendo o caminho que nos aproxima de Deus e de sua vontade perfeita. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo, levando luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Convido você a se juntar a mim nessa jornada de fé e transformação, vivendo uma vida que glorifica a Deus e traz o verdadeiro sentido de ser uma influência que aponta para Cristo. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida, apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.